Continuando na introdução de O Totemismo Hoje, de Claude Lévi-Strauss, voltemos a Lowy, em An Introduction to Cultural Anthropology, 1934, discute o totemismo em meia página e o seu segundo tratado de Sociologia Primitiva, Social Organization, 1948, menciona uma única vez e de passagem a palavra totemismo para explicar a posição do Schmidt. Em 1938, Franz Boas publica General Anthropology, tratado de 718 páginas, redigido com a colaboração dos seus alunos. A discussão do totemismo cabe em 4 páginas. Sob o nome de totemismo, observa, reuniram-se fenómenos heterogéneos, repertórios de nomes ou de emblemas, a crença numa relação sobrenatural com seres não humanos, proibições que podem ser alimentares, mas que não o são obrigatoriamente. Por exemplo, andar na erva e comer de uma tigela em Santa Cruz, tocar num corno ou num feto de bisonte, ou ainda em carvão ou em verdete, insetos ou vermes, entre os índios ou Mahá, e certas regras de exogamia. Estes fenómenos estão associados quer a grupos de parentesco, quer a confrarias militares ou religiosas, quer a indivíduos. No fim de contas, escreveu-se demasiado sobre o totemismo para que pudesse ser deixado de fora, mas os modos como se manifesta são tão diversos em cada parte do mundo, as semelhanças são tão superficiais e os fenómenos podem aparecer em tantos contextos sem relação com uma consanguinidade real suposta, que é absolutamente impossível fazê-los entrar numa única categoria. Em Social Structure, 1949, Murdoch desculpa-se por não tratar do totemismo, apontando que intervém muito pouco no domínio das estruturas formais. Suponho que os grupos sociais tenham de ser nomeados. Os termos animais têm tantas hipóteses de ser utilizados quanto quaisquer outros. Um curioso estudo de Linton contribui certamente para a indiferença crescente dos estudiosos americanos perante um problema anteriormente tão debatido. Durante a Primeira Guerra Mundial, Linton pertencerá à 42ª Divisão, ou Divisão Arco-Íris, escolhida não arbitrariamente pelo Estado-Maior, já que esta divisão reunia unidades provindas de numerosos Estados, de modo que as cores dos seus regimentos eram tão diferentes quanto as do arco-íris. Mas desde o momento em que a divisão chegou à França, esta designação entrou no uso cotidiano. Sou um arco-íris. Era o que os soldados respondiam à pergunta: a que unidade pertence? Por volta de fevereiro de 1918, ou seja, 5 ou 6 meses depois de a divisão ter recebido o seu nome, era aceite, em geral, que a aparição de um arco-íris constituía um feliz presságio. 3 meses mais tarde, afirmava-se, mesmo apesar de condições meteorológicas incompatíveis, que se via um arco-íris de todas as vezes que a divisão entrava em ação. Em maio de 1918, a 42ª Divisão estava desdobrada junto da que ornava os equipamentos com o seu emblema distintivo, a Estátua da Liberdade. A divisão arco-íris adotou este uso, imitando o da sua vizinha, mas também com a intenção de dela se distinguir. Por agosto de setembro, o uso de uma insígnia com a imagem do arco-íris tornara-se generalizado, malgrado a crença de que o uso de insígnias distintivas se originara numa punição infligida a uma unidade derrotada. De modo que no fim da guerra, o corpo expedicionário americano estava organizado numa série de grupos bem definidos e por vezes invejosos uns dos outros. E cada um se caracterizava por um conjunto particular de ideias e de práticas. O autor enumera: 1. A divisão em grupos conscientes da sua individualidade. 2. O uso por cada grupo de um nome de animal, de objeto ou de fenómeno natural. 3. A utilização deste nome como termo de tratamento nas conversas com os estrangeiros. 4. O uso de um emblema, figurado nas armas coletivas e nos equipamentos,
com um tabu correspondente do uso do emblema pelos outros grupos. 5. O respeito do padrão e da sua representação figurada. 6. A crença confusa no seu papel protetor e no seu valor de presságio. Praticamente nenhum investigador, ao encontrar este estado de coisas numa população não civilizada, hesitará em juntar este conjunto de crenças e costumes ao complexo totémico. O conteúdo aqui é muito pobre, se comparado com o totemismo altamente desenvolvido dos australianos e dos melanésios, mas é tão rico quanto os complexos totémicos das tribos norte-americanas. A principal diferença em relação ao verdadeiro totemismo está na ausência de regras de casamento e de crenças num laço de filiação ou de parentesco simples com o totem. E, contudo, faz notar Linton, na conclusão, estas crenças são função da organização clânica mais do que do totemismo propriamente dito, porque não o acompanha sempre.